nesse ano 2026, que é um ano tão poderoso para nossa transição planetária, para a evolução do nosso planeta Terra e todos nós aqui também. Porque a grande fraternidade branca está aqui para nos auxiliar a isso. É uma irmandade de luz, né, espiritual, que eles dão suporte para a nossa vida humana aqui. Claro, atuando de forma discreta, eles sempre preservam o nosso livre-arbítrio. Então, aqui todos têm o livre-arbítrio, a gente que decide por nós. Não vai se manifestar aqui um anjo, um ser ascensionado e dizer o que a gente tem que fazer. Não, a gente escolhe por livre-arbítrio. Mas eles estão sempre nos ajudando, atuando para o nosso progresso espiritual de todo o planeta, tá? Isso aqui depois eu vou mandar para vocês, tá? Não se preocupem em copiar, tá? Então. O que que é a grande fraternidade branca? É uma hierarquia espiritual de seres iluminados. O que que a gente chama, né, de mestres ascensionados? Já ouviram essa nomenclatura mestres ascensionados? Me respondem aqui, sim ou não? Quem já ouviu falar essa palavra? Mestres ascensionados. Sim ou não? Tá, tá. Então tá. Vamos começar. O que que são os mestres ascensionados, tá? São os seres, as consciências, que já viveram encarnações também aqui na Terra, mas se iluminam. Porque assim, o nosso planeta tem bilhões de anos, né? E outros planetas também por aí. Então, são seres que ascensionaram, chegaram lá na escada evolutiva muito alta e se transformaram em mestres ascensionados. Ascenderam, ascensionaram, subindo. E Jesus, inclusive, é um desses mestres. Depois a gente vai falar um pouco sobre Jesus. Para a gente entender como é que é esse funcionamento todo, essa parte espiritual, tá? Que nos rege. Então, são esses seres iluminados, né? Os mestres ascensionados, que governam o planeta, guiando nós aqui, humanos, na nossa evolução e o cumprimento do plano divino. Então, pensa que tem Deus, né? Que é a suprema força. E os mestres ascensionados, eles são responsáveis pelo cumprimento do plano divino, pelo plano de Deus. E eles atuam através dos ensinamentos do trabalho dos sete raios cósmicos. Gente, essa aula, assim, ó. Primeira coisa para vocês. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Vai ser muita informação. Talvez vocês não assimilem tudo agora, não tem problema, tá? Porque vai ficar registrado em várias camadas celulares espirituais de vocês. Vocês estão integrando aos poucos, tá? E depois, se quiserem voltar a assistir de novo. Mas estejam aqui. Vai ser muito despertar para vocês. Tá? Então, a Grande Fraternidade Branca trabalha através dos sete raios cósmicos e o foco deles é a ascensão espiritual, trabalhando sempre com luz e amor. Então, a Grande Fraternidade Branca são seres da mais pura luz e amor de Deus, tá? Para auxiliar nós aqui, né, os réis mortais, a evoluir os nossos níveis de consciência, né? A gente subir a consciência para níveis superiores. Mas, como eu falei, sem interferir no nosso livre-arbítrio. Algumas figuras que são mestres ascensionados, Buda é um dos mestres ascensionados, Cristo, Jesus, é um dos mestres ascensionados, Sanat Kumara, não é tão famoso, mas também é um dos mestres ascensionados. São várias consciências evoluídas que ascensionaram e estão na fraternidade branca, tá? Sobre esse assunto, que tem muita coisa pra gente falar, tá? Eu trouxe aqui alguns tópicos bem importantes e que vocês já podem ir utilizando para a vida de vocês, para trazer cura, tá? Então, os mestres ascensionados são seres que transcenderam o karma, né? O ciclo de renascimento. Que a gente fala, o que que é isso, o ciclo de renascimento? A gente vem, encarna para aprender coisas, né? Não aprende tudo, encarna de novo. Não aprende tudo, encarna de novo. E ficamos presos, chamada roda de samskara. A gente fica preso no ciclo de reencarnação, 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 sem subir de consciência, né? Mas a gente pode sair desse ciclo, né, de karmas. Os mestres ascensionados são seres que evoluíram. Jesus, ele não encarnou mais aqui, né? Na verdade, quando ele encarnou aqui, ele já era um mestre ascensionado. Então, ele fez um favorzão, assim, para nós, para escolher descer aqui, para nos auxiliar. Mas, então, os mestres ascensionados são seres que transcenderam já o karma deles, né? Os karmas, né? E alcançaram a maestria espiritual. Daí aqui trouxe alguns exemplos. Mestre Saint Germain, Hilarion, entre outros. Depois eu vou trazer mais alguns nomes, tá? Para vocês irem aos poucos se familiarizando com isso, tá?
E quais são os sete raios? O que que é sete raios? São energias, são qualidades divinas que governam a evolução. E cada um desses sete raios tem diferentes mestres, arcanjos e seres. Por isso que eu falei que isso é um assunto muito, que a gente poderia expandir muito aqui. Mas como é algo novo, a gente está trazendo algumas consciências para vocês já irem pegando, tá? Entrando nesse mundo que é super da espiritualidade, isso aqui, tá? E o que que é ascensão? A gente fala, né? Ascensão do planeta Terra, os mestres ascensionados. E é o que todos nós estamos, que as nossas almas estão buscando aqui. Talvez vocês não saibam, talvez a gente não saiba racionalmente, mas as nossas almas, ao encarnarem no planeta Terra, nesse momento, elas estão aqui porque elas escolheram ascensionar, fazer o processo de ascensão nessa vida. Por quê? Porque a gente já passou por muitas outras vidas sem ter essa ascensão, e a gente sabia que nesse momento que a gente estivesse vivo aqui, o planeta ia passar pela transição planetária e a gente ia ter uma oportunidade ímpar de ascensionar, de ter esse processo de salto quântico de evolução. Então, ascensão é o processo espiritual para o qual nós humanos, então aqui a gente não precisa ser Jesus, tá? Todos nós humanos vamos ter essa oportunidade de elevar a nossa consciência e se unir à fraternidade branca, trabalhando para o bem maior, que é isso que eles fazem, eles trabalham pelo bem maior. Tudo bem, vocês podem vir colocando mensagens aqui, tá? Tudo bem pra vocês até aqui? Tá, deixa eu passar aqui. Então, como eu falei aqui, ó, a gente tem os sete raios. E agora vocês vão ver como tudo tá conectado. O que que são os sete raios? Cada raio tem uma cor, cada raio tem mestres e arcanjos trabalhando. Cada raio tem uma função aqui. O primeiro raio é o raio azul. O raio azul, ele simboliza o poder divino e a fé. E é o arcanjo Miguel que trabalha no raio azul. Por isso, até hoje eu falei pra vocês, né? Pra usar o escudo azul do Arcanjo Miguel, que é o escudo de proteção. Quando a gente vai em ambientes que sabe que vai ter energia muito pesada, ou a gente vai encontrar alguém que tá num momento difícil, às vezes uma amiga que tá passando por uma situação difícil, e tu sabe que tu vai talvez se carregar com aquela energia, antes de ir pra esse encontro, tu vai imaginar o escudo azul do Arcanjo Miguel na tua frente, te protegendo. É o poder divino. E o mestre é o Moria, tá? O segundo raio é o raio amarelo dourado. Ele simboliza sabedoria e compreensão. Está relacionado aos mestres Kutami e Lando. Tá, os nomes diferentes. Não se preocupem, não levante barreiras, não tem problema, não precisa saber o nome de nada, tá? Arcanjos Jofiel e Constantino. Terceiro raio é o raio rosa, que simboliza o amor, a delicadeza, a compreensão. É a mestre Rovena e os arcanjos Samuel e Charite. O quarto raio é o raio branco, que simboliza a pureza e a ascensão. Mestre Serafis Bey e o arcanjo Gabriel. Aqui, ó, não é só essa pessoa que está nesse raio, tá? É uma grande estrutura em cada raio de seres auxiliando, tá? Sempre dentro de uma hierarquia. O raio verde é o raio da cura, da verdade, da inteligência. É o mestre Larion, o arcanjo Rafael. Ah, esse aqui, ó, esse mestre Larion aqui tá cansado de me ver. E quando a Alice tá doente, primeira coisa, eu chamo o arcanjo Larion, mestre Larion, e chamo o raio da cura. Pra atue aqui na minha filha agora. Mestre Larion, com seu poder de cura, atue no corpinho da minha filha agora. Traga cura pro corpo da minha filha. Volta e meia, quando começa uma febre, já chamo ele para ajudar. Sexto raio é o raio rubi dourado. Simboliza a paz, o amor, a devoção. E aqui está o nosso grande mestre Jesus. O mestre Jesus está no raio rubi dourado. Paz, amor, devoção. Essa foi a mensagem que Jesus veio nos passar aqui.
amor, devoção, paz. Então, aqui coloquei entre parênteses, ó, papel de Jesus entre parênteses, Sananda. Alguém já ouviu falar desse nome, Sananda? Tá? Assim, o ser, todos nós, assim como os mestres mencionados, nós somos além desse corpo físico, tá? Por quê? Porque numa outra vida, a Débora talvez foi um homem, numa outra vida talvez ela foi não sei quem, então a gente teve várias vidas. Então a gente não é o que a gente é agora, a gente tá nesse momento aqui incorporado assim, tá? Mas, então, nós somos muito mais que corpos físicos. Porque quando a gente não está encarnado também, a gente existe, né? Entre uma encarnação e outra, a gente continua existindo. E o que que continua sempre, sempre existindo é a consciência. Então, todos nós somos consciências. Voltando, 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 lá lá na criação, nós somos consciências. Então, Jesus, ele é muito mais que um corpo físico. A chama violeta, eu sempre falo, depois eu vou falar também da chama violeta aqui. Débora falou, tô sempre usando também, né? Tô dando dicas pra vocês usarem a chama violeta. Então, todos nós aqui somos muito mais que corpos e que vidas. Nós somos consciências, tá? A gente nasceu lá de uma consciência. Jesus também é uma consciência. Quando ele morreu, no corpo físico, ele continuou existindo. A gente continua rezando e orando pra Jesus, né? Então, Jesus é uma consciência. E na Fraternidade Branca, o nome da consciência de Jesus é Sananda. Consciência Sananda, Mestre Sananda. Jesus foi uma encarnação dele. Essa que a gente tem histórico aqui, né? Que a gente sabe a história na Bíblia, mas ele teve muitas outras. Então, a consciência Sananda teve muitas outras encarnações. Então, é algo muito mais grandioso do que essa vida aqui. E daí, aqui quando a gente fala isso, talvez vocês estão levantando algumas barreiras. Por quê? Porque a gente não foi ensinado isso, a gente foi limitado até na espiritualidade. A gente teve uma espiritualidade muito boicotada, muito limitada, nos fazendo acreditar que era só isso. Então, se vocês sentirem alguns questionamentos, algumas barreiras, não tem problema. Só mentalizem, baixando barreiras, porque a gente está acessando novos níveis de conhecimento do mundo, novos níveis de conhecimento da espiritualidade, das consciências que nos guiam. E quando eu falo para vocês, tenho certeza que a gente está sempre muito bem amparada. Nós temos toda uma grande fraternidade branca nos amparando. Tem muitos seres aqui, muitas consciências divinas nos amparando. Então, o papel de Jesus, né, Mestre Sananda, é do amor incondicional e do perdão. Então, o trabalho dele é muito focado nisso, a gente manifestar o amor, o perdão, como um caminho de transformação. Então, ele é um dos mestres ascensionados, né, como a gente falou, com o título de Sananda, e ele representa a plenitude da consciência crística. Isso é algo muito importante também, a consciência crística. Que Cristo, o o que que é Cristo para vocês? Muita gente fala Cristo, só pensa em Jesus, né? Mas Cristo é uma consciência também, a consciência crística. É a consciência da mais pura luz, da mais pura evolução. Só que todos nós temos essa consciência crística dentro de nós. Então, um dos grandes trabalhos também é ativar cada vez mais essa consciência crística. Jesus veio para nos mostrar, quando ele fala, vós sois deuses. Isso está na Bíblia. Ele está dizendo que todos vós sois deuses, que todos nós temos a consciência crística. Só que ela tem que ser ativada, vir à tona. A centelha divina que eu falo seguido é isso, é a nossa consciência de Cristo, que todos nós podemos acessar. Então, Jesus, ele tem é uma hierarquia mesmo, tá? Uma hierarquia espiritual. Ele é um instrutor mundial, tem um cargo de liderança espiritual junto com outros mestres. Ele não trabalha sozinho, tem outros mestres mencionados ajudando a Terra nesse nosso processo de ascensão, tá? Estamos aqui há muitos anos, né? E Jesus, ele é visto como um modelo de como manifestar o Cristo pessoal. Então, aqui, ó, o Cristo pessoal, o Cristo pessoa, pessoa física, vivendo a verdade, a compaixão e a unidade com todos os seres.
Muita coisa diferente para vocês. O que que estão sentindo com essas informações? Então, ele está no sexto raio, tá? E o sétimo raio é o raio violeta, que simboliza a era da liberdade, da transmutação e da purificação. Por isso que, seguido, eu tô dando rituais para vocês. Imaginem vocês em voltas de uma luz violeta, de um raio violeta, de uma chama violeta. Quando eu dou para vocês, escrevam uma carta e queimem, imagine o fogo da cor violeta, violeta, porque o violeta transmuta. É o raio da transmutação. Transmutar o que está negativo em positivo, transformar. É o raio da transformação. E ele está relacionado com o mestre Saint-Germain, que é o mestre da nova era. Então, o que aconteceu? Como assim, mestre da nova era, Bárbara? A Terra não vai ser mais guiada por Jesus? Jesus subiu de nível, Jesus está num posto acima. E o mestre Saint-Germain é o mestre da nova era, da nova Terra. Por isso que é a era da liberdade, que a gente vai se libertar de crenças, de padrões que nos aprisionam e que a gente ficou refém por muitas e muitas encarnações aqui na Terra. Então, essa é a era da libertação, do nosso poder divino, nosso poder de cocriar, de realizar, de manifestar, o nosso poder divino. Vós sois deuses e deuses criam. Não é frase minha, é da Bíblia. Vós sois deuses e deuses criam. Essa é a era da liberdade, da criação. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Que bom que vocês gostam, que eu também amo. E eu posso trazer cada vez mais para vocês aqui, tá? Então, esses são os sete raios da Fraternidade Branca, tá? Agora, a pergunta: que dia da semana você nasceu? Todo mundo com o dia da semana aí anotado? Peguem aí o dia que vocês nasceram, tá? Então, cada um de nós, Deus não faz nada à toa, gente. Ele não pensa assim, ah, vou criar um mundo ali, ó, para eles se divertirem, dar uma zoada. Não, tudo é perfeitamente preparado. Então, cada um de nós é associado a um desses sete raios cósmicos quando a gente nasceu. Por isso que eu perguntei o dia que vocês nasceram, o dia da semana. Que isso vai nos dar algumas características, alguns dons, algumas habilidades. Então, cada raio é associado, como eu falei, a algum mestre e alguma cor, tá? E agora vamos lá, vamos ver qual é o nosso raio. Vejam aí, ó, domingo é o primeiro raio, azul. Segunda, segundo raio, amarelo dourado. Terça-feira, raio rosa. Quarta-feira, raio branco. Quinta-feira, raio verde. Sexta-feira, raio rubi. Sábado, sétimo raio, violeta, que é o meu. Coincidentemente ou não, né? Eu amo esse raio e trabalho muito com ele. E o que que eu fiz? E até se vocês voltarem no meu Instagram há uns anos, voltar bem atrás, vocês vão ver que há um tempo atrás, uns anos atrás, eu usava muito mais violeta e lilás. Porque realmente eu queria me conectar ainda mais com esse poder. Então eu estava fazendo isso de forma intencional. Eu estava querendo me conectar com esse raio violeta, com o Mestre Saint-Germain. Uma curiosidade, o Mestre Saint-Germain foi a encarnação de José, pai de Jesus. E também foi a encarnação de o mago lá, de Merlin, o mago. Transmutar. O que o mago faz? Ele transmuta. Alquimia. Então agora vocês têm mais algumas informações sobre vocês, sobre dons, características, sobre a missão espiritual de cada um de nós aqui. E eu preparei para vocês, eu não vou falar aqui para não ficar muito longo, mas eu preparei tá aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Eu vou só mostrar por cima porque ele é mais longo. Estão vendo aqui uma página no Word? Só me responde se sim ou se não. Eu mudei o arquivo, não sei se está aparecendo. Não? Não está aparecendo? Tá, peraí, deixa eu interromper aqui, vou compartilhar de novo. Ah, aqui.
tá? Eu preparei para vocês aqui, depois eu vou mandar esse arquivo, que é bastante informação sobre cada raio, tá? Porque daí cada um de vocês vai pegar o seu dia ali. Ah, vamos dar um exemplo aqui. Que tem alguém, ó, a Karine colocou. Coincidência ou não, né? Não, sincronicidade, tá? Nada coincidência. Eu não sabia de nada disso. Hoje estou de azul. Meu raio é um azul. Ótimo, Ká. Ó, vou dar teu exemplo aqui, tá? Que é o primeiro raio. Eu fiz esse resumo pra vocês e vou mandar depois no grupo, tá? Pra cada um depois, né? Amanhã, depois com calma, estudando sobre o seu raio e se aprofundando nisso, né? Então, o mestre é o Moria, Khan. Depois pode buscar mais informações dele, tá? Se tu te interessar, né? Ó, se você tirar esse raio de emissão, provavelmente é uma pessoa com grande capacidade de liderança, com coragem para persistir diante dos obstáculos, capacidade natural para inspirar outras pessoas a agirem com mais ousadia ou expressão. Tem grande confiança no cumprimento de suas tarefas, sempre exigindo de si e colocando nas situações de grande desafio. Daqui vai ter algumas características positivas e negativas, tá? Então, vou ler as positivas aqui. Coragem, diligência, rápido discernimento, capacidade de liderança, inspira os outros, aventureiro. Então, aqui tem bastante informações de cada um dos raios, tá? Que eu vou mandar para vocês, para depois vocês irem se conectando com isso, que é mais uma ferramenta que a gente tem para o nosso autoconhecimento, para nossa expansão, para nossa espiritualidade. Porque todos nós aqui temos uma missão, temos dons, temos características para o nosso desenvolvimento pessoal e daquelas pessoas ao nosso redor. A Marluce colocou, amei. E a carinha da Marluce tava assim, ó, dava vendo os olhos, assim. Qual a tua cor, Marluce? Qual o teu dia da semana? É o azul também. Azul é domingo, por isso que eu Perfeito. tava rindo. E tu tem um cargo de liderança também, né, Marluce? Viu como é? Tá tudo conectado. Então a gente Não, resume a isso gente para ali, né? extrair mais informações e se conectar com esses mestres, porque é o que eu sempre digo assim, ó, esses mestres ascensionados, os nossos guias espirituais, os anjos, arcanjos, eles estão querendo nos auxiliar, só que eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Não vão aparecer aqui e dizer, ah, não, faz aquilo, faz aquilo. A gente gostaria, né? Às vezes a gente até gostaria, mas eles não vão fazer isso, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Mas a gente pode pedir auxílio, pedir ajuda, para que é serviço deles ajudar. Então, se eles puderem nos ajudar, eles estão exercendo a missão deles. Qual é a missão da grande fraternidade branca? Auxiliar a Terra na evolução. Então, quando eles conseguem fazer isso, eles estão fazendo a missão deles. Então, não é. A gente tem que pensar, se eu vou pedir ajuda para isso ou não. Peçam sempre ajuda. Eles estão aqui para nos auxiliar. De graça. É a missão deles. É o ganha-ganha, sabe? Ganha-ganha. Os dois ganham. A gente ganha, eles ganham. Então, se conectem com isso. E os sete raios, não, não, agora eu sou do raio azul, não posso usar os outros. Não, são sete raios à nossa disposição. Pra gente se conectar, como eu falei do raio verde da cura. Eu, quando a Alice começa a ficar doente, eu já me conecto ali, já imagino o corpinho dela em volta de uma luz verde. Chamo o mestre Larion pra auxiliar na cura. Então a gente tá sempre, eles estão aqui pra, só que a gente tem que pedir, se conectar. Ah, gostaram dessa aula, então? Querem mais aulas de espiritualidade? Muito. Ah, oba, oba, que eu amo também. Só que como é um assunto que a gente sabe, eu sei, por isso que às vezes a gente levanta barreiras. Por quê? Porque a gente tem toda a nossa mente de uma outra forma, né? Como assim? Consciências, outras vidas, mestre Jesus Sananda. A gente começa a dar um. Mas é que a nossa alma tá querendo isso. A nossa alma sabe que tem muitas outras coisas e ela quer buscar isso. Ela quer a verdade. E quando Jesus fala, né? Eu sou a verdade. A verdade. A nossa alma quer a verdade. O que mais tem escondido aí que eu não sei? O que mais estão me querendo me passar a perna? Então a nossa alma quer saber a verdade. Porque ela sabe que é através da verdade que a gente vai atingir mais consciências, elevar a nossa consciência. Mais verdade sobre mim mesma, sobre quem eu sou, por isso que é o autoconhecimento, autoestudo, a minha verdade e a verdade do funcionamento do mundo, do universo. Ah, fiquei bem feliz que vocês gostaram. Vou trazer mais, tem muita coisa pra gente trabalhar. E eles estão a nosso serviço. Então, saibam sempre que tem aqui, ó, ó.
Se a gente enxergasse aqui, ó, tem uma galera aqui, ó, nos ajudando, nos amparando. Então, saibam que a gente está sempre muito bem amparados. Muito bem amparados. Cada vez que faltar confiança, que vier medo, se conectem com isso. Sabem que estão muito bem amparados. Tá bom, minhas deusas? Eu vou encerrar a gravação aqui pra gente continuar no Hot Seat, tá? Deixa eu só parar aqui.